Dando continuidade, então, ao nosso módulo 2 do curso Projeto Conceitual de Aeronaves, agora iniciando o capítulo sobre fuselagem. Nesse capítulo, nós falaremos a descrição da fuselagem e sua função primária, em seguida, suas demais funções, e então falaremos sobre os tipos de fuselagem, topologias e considerações multidisciplinares. Então, a função primária da fuselagem, ou às vezes chamada também de corpo, ou body em inglês, é o componente responsável por acomodar a carga paga, sejam passageiros, pallets, containers, etc. A tripulação, pilotos, comissários, galleys, lavatórios e boa parte dos equipamentos da aeronave. Então, eu trago aqui nessas duas figuras aqui, na vista superior, nós temos a acomodação para uma aeronave de passageiros civil. Né? Então, a gente tem aqui o cockpit, a gente tem aqui a cabine de passageiros, sistemas, cargo, e na parte de baixo aqui a gente tem exemplificado um caça militar, onde a gente tem o cockpit, a gente tem aqui o espaço para o radar, sistemas, a baia do motor, locação de trem de pouso. E quais são as outras funções da fuselagem, além de acomodar, né, carga paga e sistemas? As outras funções da fuselagem ela também serve para prover volume para alocação de trem de pouso, se ele for retraído na fuselagem, prover volume para alocação do motor, se ele for embutido na fuselagem, prover volume para alocação de combustível, então se houver provisão para isso, né? Prover volume para alocação e roteamento de sistemas, então sistema elétrico, hidráulico, ambiental, comando de voo e etc. Prover fixação para os demais componentes, então asas, empenagens, os pilones, motores, tudo que for fixado na fuselagem, a fuselagem tem a função de prover fixação para eles. E ela também serve para resistir cargas e prover bons caminhos de carga para a estrutura. Ela também serve para prover visibilidade e ergonomia adequados para o piloto lá no cockpit, prover visibilidade do ambiente externo para os passageiros e tripulantes, tanto em termos de conforto quanto segurança, prover rotas e acessos para saída de emergência, que permitam uma rápida evacuação, e permitir também um serviço em solo ágil. Quais são então os tipos de fuselagem, topologias e considerações multidisciplinares? Então, essa sessão a gente vai dividir aqui em alguns tópicos-chave, começando então pela seção transversal, a chamada cross-section da fuselagem. Depois a gente vai falar sobre a lopa, que é o arranjo dos passageiros, compartimento de carga, dimensões da fuselagem, a estrutura da fuselagem, a acomodação da tripulação, armamentos e sistemas de missão para aeronaves militares e o carregamento e descarregamento. Então, algumas dimensões básicas da seção transversal. A seção transversal ela é um corte, né, da fuselagem, ela é caracterizada por um corte, e a gente tem aqui ilustrado então algumas dimensões, onde a gente tem então, por exemplo, os assentos, né, aqui numa configuração 5 abreast, 5 assentos lado a lado, 3 a gente tem um corredor aqui com uma determinada largura, depois mais 2 do outro lado. Nessa cross-section de exemplo aqui a gente tem um espaço para containers de carga abaixo do piso, e a gente também tem espaço aqui para os chamados overhead bins, onde são guardadas as malas. Na figura da direita a gente tem algumas outras dimensões básicas importantes, então aqui a altura do corredor, também é um parâmetro importante, e também o pitch, né, que é a distância entre assentos. Né? Então isso aqui também é uma grandeza bastante importante aí, está intimamente ligado com o conforto e também com a capacidade de carregar passageiros da aeronave e o dimensionamento do comprimento total da fuselagem. Então, uma das coisas que a gente precisa olhar na hora de estabelecer essas dimensões é olhar para dimensões humanas básicas, né? E para um dado percentil de interesse, e também a gente também pode separar então as distribuições de altura para homens, mulheres, por etnia e por região do globo. Então esse tipo de informação também pode ser útil, né, para a gente definir as dimensões características.
e também, de repente, buscar o atendimento de um determinado mercado ou outro, né, que venha a ser priorizado. Um outro aspecto relevante da definição da cross-section é o número de corredores. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente tem alguns exemplos de aeronave com corredor único. Então, o CRJ-700 com um corredor único e uma configuração 4 abreast, com 4 assentos lado a lado. A gente tem também o 737, com um único corredor e uma configuração 6 abreast, com 3 assentos de cada lado do corredor. E o mesmo vale para o A320. Já aqui na direita a gente tem alguns exemplos de corredor duplo, né? Então a gente tem o Boeing 767 com configuração 232. A gente tem o Boeing 777 com configuração 333. E a gente tem também o Boeing 747, que além de ter duplo deck, né? Então aqui no deck inferior aqui a gente tem duplo corredor com configuração 343. Então, além desses exemplos, para corredor único, então a gente pode ter desde o 2 abreast, né? Então, que é um corredor e é um único assento de cada lado. A gente também pode ter número ímpar, né? Então, o 3 abreast aqui a gente tem configuração com 2 e 1. O 4 abreast, que a gente já mencionou, 2 e 2. E a gente também tem aqui alguns exemplos de narrow-bodies com corredor único, né? Então, 5 abreast, né? 3 e 2, como o Fokker 100 e o MD-80, e 6 abreasts, como a gente já mencionou, o A320 e o Boeing 737. A gente também tem wide bodies corredor duplo, né? Então, o já mencionado 767 com 7 abreast. A gente tem aqui os A300, A310, A330 e A340 com 8 abreast, uma configuração 2, 4, 2. 9 abreast, com um exemplo aqui do MD-11. E o 747, que a gente já mencionou, né? Esse é o duplo deck corredor duplo, né? Que também faz par com a A380, então aeronaves aqui de porte bastante grande. A gente também pode ter um tipo de cross-section chamado duplo bull, como é o caso dos Embraer E-Jets e os E-Jets E2, conforme ilustrado aqui pela figura do Pasquale, né? Onde o duplo bull tem essa configuração aqui, essa geometria. Aqui também, para ilustrar outros tipos de cross-section, né, o Concorde também tem uma geometria um pouco mais ovalada. E o C130, que é uma geometria mais circular. Aqui a gente tem algumas cross-sections do C-5 Galaxy, né, um cargueiro militar de grande porte americano, que tem a evolução aqui da cross-section em diferentes estações da fuselagem, né, e exibindo aqui a acomodação de alguns tipos de carga que ele carrega. E aqui mais alguns exemplos, né? Então a gente também pode ter o exemplo aqui do Shorts 360, então cross-sections mais retangulares, né? O ATR-42 como um exemplo de uma cross-section circular, mais abaulado na parte de baixo, assim como o Casa 235. O DHC-8, uma cross-section um pouco mais circular. O M120 Brasília também com uma cross-section circular. E o SAB 340. Né? Então, um dos questionamentos que surge aqui, né, a gente está vendo que tem uma quantidade bastante grande, um número grande de opções de cross-section, tanto em termos de geometria, dimensões, arranjos lado a lado, número de corredores. Então, como escolher a cross-section ideal para uma dada aplicação? Então, aqui nesse slide eu tento sumarizar o efeito da cross-section em algumas figuras de mérito importantes. Então, no primeiro gráfico aqui da esquerda, a gente tem um efeito nocional comparativo do arrasto devido à forma para cross-section circular, oval, duplo bulbo e retangular. A gente nota aqui que o arrasto devido à forma, ele
tomando como referência a circular. Quando a gente vai indo para oval do duplo bulbo, ele tem uma penalidade relativa pequena, mas existe uma certa penalidade em relação à circular. E quando a gente vai para a seção retangular, ela pode ter uma degradação, né, um aumento de arrasto devido à forma maior, caso exista algum tipo de descolamento do escoamento nos cantos, né? Então, por isso que, em geral, essas seções retangulares elas têm algum tipo de arredondamento aqui nas quinas, né? Mas isso tem que ser observado, tem que ser tomado o devido cuidado.